Tenta ao vivo? Deixa eu ver se vocês tentam ao vivo. Pera aí. Essa tecnologia é muito doido, né? Vamos ver. Aí, ó, tá funcionando. Eu só tenho que cancelar aqui para não ficar, para não ter um efeito sanduíche, né? Vamos ver aqui esta paradinha. Tem um rápido, um breve delay ali. Para quem tá vendo ao vivo, boa noite. Para quem estiver vendo em outro horário aí, você escolhe a saudação que melhor prover nesse momento. Hoje nós estamos aqui para a live que inaugura esse canal, né? O canal do Lucas Ed, o PPP, Pergunte ao Porco, Pergunte ao Policial, Pergunte ao Psicólogo. E hoje nós vamos começar com Pergunte ao Psicólogo. Mentira, é Pergunte ao Policial, Pergunte ao Polícia. Mas tem aqui umas questões também que vão fazer zona de fronteira. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas. Olha aqui meu belo papel timbrado aqui, ó. Show, show. Deixa eu ver, vai aparecer ali. Aê. Várias pessoas mandaram perguntas. A minha mãe não mandou nenhuma, a minha mulher também não. Nem as minhas sobrinhas, mas enfim, eu tenho aqui em minhas mãos 3 perguntas porque o povo quer saber. Por que eu tô correndo? Não sei por que eu tô correndo. Eu calculei essa conversa para demorar 1 hora. Tá aí programado na Twitch. 1 hora. E aí eu tô correndo. Porque a vida é uma correria, né? E nesse tempo de pandemia é uma correria sem sair do lugar, que é pior. Mas enfim, vou começar pela primeira pergunta, que é da Núbia, @zz_russalki, com K e S. Ela diz o seguinte: podia falar um pouco sobre sua profissão? Seria legal saber como funciona por dentro. Eu, por exemplo, trabalho num centro integrado com as polícias e não tenho noção de como funciona. Núbia, muito obrigado pela sua pergunta. Elas estão aqui em ordem cronológica, conforme eu as recebi. Então, eu fiquei pensando nisso na sua pergunta aqui e sem saber muito exatamente o que você queria saber. Será que você quer saber sobre a estruturação das polícias no Brasil? Sobre como elas se organizam? O que a polícia faz? O que ela deixa de fazer? Não sei. Então eu vou responder o que eu acho que talvez você queira saber. Então, coisa importante. No Brasil hoje nós temos 27 vezes 3, então cada estado tem 3 polícias. Vocês podem ver que eu sou psicólogo, né? Então vai ser uma conta meio difícil. 27 vezes 3 vai dar 90, tiro 9, 81. Hoje no Brasil nós temos 81 polícias estaduais, eu já te explico por quê. Uma polícia federal e uma força irregular, né? Mas não irregular no sentido de ilegal, mas composta de irregulares, que é a Força Nacional. E a Polícia Rodoviária Federal. Então nós temos 3 polícias federais e uma polícia de irregulares, que é a Força Nacional de Segurança Pública. Então vamos voltar lá para os estados. Nos estados, 3 polícias. A Polícia Militar, de função preventiva, ostensiva, então é a polícia uniformizada do Brasil, aquela que é feita para ser visto, né? Então, quando você está lá vendo alguma coisa, sei lá, você está passando com o seu carro, tem uma blitz, essa blitz vai ser da PM, aquela viatura que passa fazendo a ronda é uma viatura da PM também, né? Então é uma polícia ostensiva, ela existe para ser vista, né? Porque acredita-se que nesse ato de ser vista, ela coíbe o acontecimento do crime antes que ele aconteça. Deixa eu fechar o áudio ali, porque senão vai ficar pediu do Instagram, do WhatsApp. Então essa é a polícia militar, a polícia ostensiva, né, a polícia preventiva. A outra polícia estadual é a polícia civil, que exerce as funções de polícia judiciária. Ela é uma polícia repressiva. E aí é um bom momento para eu me apresentar, porque eu não me apresentei quando comecei, né? Já fui logo falando, porque, né, aquelas coisas de correria. Eu sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais. Quando eu entrei, isso em 2004 para 2005, né, o cargo que se tinha era de detetive. Eu entrei como detetive, depois o cargo mudou de nome para agente de polícia
e hoje é investigador, que é o segundo rótulo que eu mais gosto. O primeiro era detetive, assim, eu gostava, né? Até porque tinha aquela musiquinha da comunidade de jiu-jitsu e coisa e tal. Mas enfim, estou divagando. A terceira polícia estadual, que talvez é aquela que deixa as pessoas mais curiosas, porque as pessoas logo pensam em PM e Polícia Civil, IPC, é a Polícia Penal, que é uma criação nova, né? É uma inserção nova no artigo 144 da Constituição, que é o artigo que fala da segurança pública, e que antigamente eram os serviços de carcereiros ou de agentes penitenciários, né? Eles incorporaram e se tornaram uma polícia própria, que é a Polícia Penal. Eu falei que todos os estados têm 3 polícias, mas esse é um cálculo meio enganoso, porque se eu não me engano, nem todos os estados da federação, né? Então, quando eu digo 27, estou incluindo o Distrito Federal, nem todos já instituíram suas polícias penais. Mas já há uma prescrição em lei para isso, né? Já há a possibilidade, e há muita pressão dos profissionais que trabalham nas prisões para serem reconhecidas as polícias penais. Meu país, Minas Gerais, já tem a sua polícia penal, né? Então, antes o que era, como é que chamava, gente? Serviço penitenciário? Acho que era serviço penitenciário, se tornou então a polícia penal. 3 polícias nos estados. Alguns estados têm uma quarta força de segurança pública que é ainda meio nebulosa. Legalmente, regimentalmente falando, ela é nebulosa, que são as polícias científicas, né? O que são as polícias científicas? Em alguns lugares do Brasil, da polícia civil se retirou a perícia científica, né? A perícia técnica, e ela conformou uma outra instituição. Por que ela é ainda não formal, ou talvez precária fosse um bom termo? Porque ela não tem previsão no artigo 144 da Constituição Federal, que trata de todas as instituições de segurança pública, e, portanto, isso traz uma série de problemas, como regime de aposentadoria, condições, né, decorrentes de ser policial ou não, e essas coisas. Eu sei que estados, por exemplo, como São Paulo ou Goiás, a perícia é apartada da Polícia Civil. Novamente citando o meu estado, meu país, Minas Gerais, lá nada é separado, a gente é bastante apegado às coisas. Então lá a perícia faz parte da Polícia Civil, o Detran, que em grande parte do país não faz parte da Polícia Civil, um órgão autônomo em Minas Gerais também faz parte, e por aí vai. Então, cada estado, 3 forças: Polícia Militar, ostensiva, Polícia Civil, velada, repressiva, e Polícia Penal, né, de execução da pena. Alguns estados, polícia científica, a forma da perícia, e aí nós encerramos o regime estadual, né? Mas antes de encerrar, uns detalhes pequenos e que a gente esquece, ou que a gente vacila na linguagem. Por exemplo, direto alguém me diz assim: Lucas, eu perdi um documento, ou eu perdi um documento, ou roubaram meu celular. O que eu faço? Eu digo, bem, registro um boletim de ocorrência. E a pessoa me pergunta: na delegacia da Civil ou da PM? Isso acontece direto. E aí é importante dizer que não existe delegacia da PM, né? A delegacia é um órgão, é a organização mínima de uma unidade da Polícia Civil. E ela leva esse nome, essa é para guardar e para não esquecer nunca mais, porque ela é chefiada por um delegado. Então, delegacia é onde tem o delegado. Não existe delegado da Polícia Militar, porque a Polícia Militar, que é uma força auxiliar do Exército, né, isso tem sido muito dito na internet, né, se organiza tal qual uma força armada, né, tal qual o Exército. Então, lá você vai ter soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, majores e por aí vai. Eu não lembro o que vem depois de major. Tenente-coronel ou coronel, eu acho. Então ela tem essa hierarquia militar. Continuo nesse parênteses aí sobre desmilitarização. Quando as pessoas falam vamos desmilitarizar, tem gente que acha que é só tirar um uniforme. Isso é um erro, porque em nenhum lugar do mundo você tem todas as polícias desuniformizadas. Você precisa de polícias uniformizadas, de polícias ostensivas,
porque a função de prevenção decorre desse caráter uniformizado. Então, parte do pressuposto que eu vou cometer um crime qualquer de oportunidade. Vou, por exemplo, pular um muro de uma casa e roubar o carro que está lá dentro estacionado. A possibilidade da polícia passar, ou eu ver um policial parado ali no postinho de guarda dele, coíbe o meu ato antes que eu cometa. E como é que ele vai saber que o policial está ali? Se ele for reconhecível, se ele estiver visível. E ele fica facilmente visível, de maneira bastante barata, usando um uniforme. Então é preciso que tenha uma polícia uniformizada. Então desmilitarizar não equivale a retirar o uniforme. Todo mundo aí já viu filme americano pra caralho, sabe, por exemplo, ou talvez não saiba, mas eu espero que saiba, que na polícia norte-americana, que é uma polícia municipalizada, né, essa que a gente principalmente vê nos filmes, os sujeitos se tratam por sargento, capitão e etc. Né? Então os postos ainda estão lá. E eles têm uma fase, que a polícia norte-americana é uma polícia única, né? Então ela tem uma fase ostensiva em que os sujeitos estão uniformizados, são chamados em geral de patrulheiros, e executando essas funções de polícia ostensiva. E eles têm uma fase velada, uma fase civil, grandes aspas, tá? Não uniformizada, em que eles vão exercer as funções de polícia judiciária, que é combater o crime que já aconteceu. E aí abre o link para que a gente fale das polícias civis nos estados, né? Como eu disse, as polícias civis são as polícias judiciárias, a função delas é, ocorrido o crime, encontrar o culpado e processá-lo na forma da lei, né? Na forma procedimental válida naquele momento histórico. Diferente da PM, a polícia civil não guarda nenhuma relação com as Forças Armadas, nem em termos de estrutura, enquanto forças auxiliares, nem em termos de rótulos, né, de cargos. Então os cargos da Polícia Civil, em geral, são agente de polícia, que é esse agente de investigações, né, que o nome vai variar muitíssimo. Eu sei que em Pernambuco, por exemplo, se tem comissário de polícia. Né? Em Minas se tem investigador. Em São Paulo se tem agente de investigações. Santa Catarina também é agente. Então, é esse agente de polícia aí, esse cargo operacional. Nós temos os escrivães, que são uma herança do caráter cartorial da polícia judiciária no Brasil, né? Cuja função é tomar... A gente fala, assim, nas reformulações metodológicas, nas discussões sobre métodos de investigação, a gente tem chamado os escrivães de investigadores documentais, né? No sentido de que esses caras, a matéria-prima com a qual eles trabalham são os documentos. Então as tomadas de depoimento, os depoimentos tomados, os depoimentos arquivados, etc. E, por fim, nós temos os peritos técnicos ou peritos científicos, né, que são os sujeitos cuja função é realizar perícias, né? Então é avaliar indícios concretos, indícios objetivos. Essa é outra coisa importante, né? O investigador é, de certa forma, o perito, o especialista da prova subjetiva. O escrivão, por sua vez, é o perito da prova objetivada, né? Um depoimento, que é uma prova subjetiva, ele é objetivado na forma de um termo de declarações, né? Então ele passa a ser um objeto concreto. Aquilo é o objeto de trabalho do escrivão. E, por fim, o perito propriamente dito, né, que leva esse nome, que é o expert do indício objetivo. Então você vai ter peritos em balística, por exemplo, dos especialistas em comparar padrões de munição, com padrões de arma, com velocidade de disparo e essas coisas. Você vai ter os peritos em medicina legal, né, os também chamados médicos legais. Você vai ter peritos em antropologia forense, em psicologia forense, em odontologia forense e por aí vai. Os peritos químicos, né, a gama é imensa. Por fim, você tem os delegados de polícia, que são, por força do artigo 144, os chefes da Polícia Civil, né? Então são
agentes de carreira, cuja formação obrigatória é em direito, a graduação em direito. Algumas outras polícias Brasil afora terão outros cargos. Então, por exemplo, eu sei que em São Paulo tem agente de telecomunicações, alguma coisa assim. Minas Gerais tem técnicos de polícia, que não são policiais propriamente, técnicos e analistas policiais que não são policiais propriamente ditos. Quer dizer que eles não podem, por exemplo, portar armas, mas que executam funções administrativas. Hoje, para se ingressar, rapidamente para terminar a questão das polícias estaduais, hoje para se ingressar nas polícias são exigidos graus de formação distintos. Minas Gerais exige ensino superior para todos os cargos, então se você quiser ser soldado ou investigador de polícia, que são os dois cargos iniciais, né, os dois cargos mais baixos, não iniciais, das duas polícias, você precisa ter uma graduação em qualquer área, não há diferença, mas ela precisa ser uma graduação. A mesma coisa para os peritos e escrivães, no caso de Minas Gerais. Para ser oficial da PM, né, então, a partir de tenente para cima, é preciso ser graduado em Direito, e para ser delegado, como eu disse, a formação é exclusiva em Direito. Em Minas Gerais, médico legista é um cargo distinto de perito, ele é um perito, mas ele tem um termo próprio, né, um cargo próprio. A formação precisa ser medicina, por razões óbvias, né? Não dá para ser administrador e trabalhar como médico legista, fica meio esquisito. Saímos da esfera estadual e aí vamos para a esfera federal. Na esfera federal, nós temos uma polícia judiciária, que é a Polícia Federal, isso mesmo, sei que você acertou, a Polícia Federal, que cuida das mesmas funções, basicamente, né, analogamente, à Polícia Civil. Então o crime já aconteceu e a Polícia Federal deve investigar, processar e apontar a autoria e a materialidade. Quem fez, como fez, por que fez. Para que esse sujeito pague, né? Seja punido. Também a Polícia Federal, no nosso caso, também faz algumas funções de polícia administrativa, então, por exemplo, o controle de portos e aeroportos e a emissão de passaporte. Rapidinho, pausa para a água. Então, ela também executa algumas funções administrativas. A estruturação da Polícia Federal também é análoga às polícias civis, então você tem os agentes da Polícia Federal, os escrivães da Polícia Federal, os delegados e os peritos da Polícia Federal. A Polícia Federal também tem papiloscopistas como carreira, né, que são os responsáveis pela coleta de padrões digitais e identificação através de biometria. E acho que só, né? Não sei dizer se a Polícia Federal tem médico legista. Boa pergunta que eu fiz de mim para mim mesmo. Vou perguntar para uns Polícia Federal que eu conheço. Em paralelo, ainda no nível federal, a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, que é menos lembrada, apesar de bastante atuante, de ser uma polícia que tem algumas questões bastante interessantes. Eles cuidam das rodovias federais, como o nome indica, né? Você já deve ter visto algum deles na rua. Eles usam uma calça caqui, uma calça militar caqui com coturno, uma arma da mesma cor, eu acho isso muito legal. As pistolas da PRF também são caqui. Eles usam uma camisa azul marinho bem escuro, escrito PRF nas costas, e um bonezinho caqui. A PRF cumpre essas funções de polícia administrativa no que diz respeito ao trânsito, né? No caso não ao trânsito, mas as rodovias, para ser mais específico, né? As vias federais, e com tudo que isso acarreta, né? E por fim a gente tem o Departamento Penitenciário Nacional, que é a Polícia Penal de nível federal. Ela é responsável pelos presídios federais, né? Que são os presídios de segurança máxima. Então, Papuda, Mossoró e por aí vai. E, sim, muito bem lembrado, eu também falava antes da Força de Irregulares de nível federal, que é a Força Nacional de Segurança Pública, que é sediada no Ministério da Justiça, ela é subordinada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, e ela é composta por agentes
requeridos nos estados. Então, o sujeito é cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele pode ser chamado a trabalhar, a compor a Força Nacional de Segurança Pública. Que existe a Força Nacional de Segurança Pública ostensiva, uniformizada, composta por militares, e a repressiva ou judiciária, composta por policiais civis dos estados. A função da Força Nacional é atuar em caráter de emergência. Ela não é a Polícia Militar Federal, né? A União, como polícia militar, tem o próprio Exército, as próprias Forças Armadas. A Força Nacional de Segurança, que é esse grupo de irregulares, né? Então eles não compõem a força, eles não são servidores da força, eles são servidores dos estados, que são agrupados na força, tem a função de trabalhar em situações que exijam uma intervenção federal. Então vamos pensar, por exemplo, num caso recente, a greve das polícias militares a greve da Polícia Militar do Estado do Ceará. A Força Nacional de Segurança é chamada para exercer a função da Polícia Militar que está amotinada, né, naquele momento. Panorama geralzaço. Espero que isso tenha respondido a Núbia. Se não respondeu, Núbia, sinta-se à vontade para poder mandar outras questões e etc. Tá lá no Twitter, Lucas_Ed, sintam-se à vontade quando pintar lá o Pergunte ao Polícia para você mandar suas dúvidas. Então, acho que é isso, né? Acho que respondi, espero. Deixa eu ver quanto tempo temos. Só gastamos 20 minutos. Próxima pergunta é a pergunta do Robin Dias, @RobinDias1. E ele pergunta, na sala, não entendi, acho que é na sua posição de psicólogo ligado a um ramo tão complexo, qual a sua opinião sobre a mídia comumente associar crimes bárbaros à cultura pop? Abre parênteses. Ele jogava videogame. Ele jogava RPG, etc. Robin, muito obrigado pela sua pergunta. Antes de eu começar a respondê-la, eu vou contar um caos. Eu fiz o concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais em 2003, final de 2003. Fiz academia em 2004 e entrei em exercício em 2005. Eu não me lembro agora o ano exato, mas eu acredito que tenha sido entre 2000 e 2001. Deixa eu pensar. Entre 2000 e 2001, houve um caso que ficou famoso como o caso Ouro Preto. Naquele ano, acho que era 2001 mesmo. Naquele ano, em 12 de outubro, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, tem uma festa bastante famosa, que é a festa do 12, ou tinha, agora já não sei se ela ainda existe, que era uma festa em que as repúblicas, né, Ouro Preto é uma cidade com a característica fortemente universitária, né, por causa da Universidade Federal de Ouro Preto, e essa festa do 12 acontecia todo 12 de outubro, no feriado, em que as repúblicas faziam uma grande festa. Era um verdadeiro carnaval fora de época, como diria meu amigo Caruso, acontecido na cidade de Ouro Preto, né? Então, as repúblicas faziam uma festa gigantesca, a cidade praticamente virava um grande carnaval, assim, uma Olinda no carnaval, vinha ex-membros das repúblicas, vinha gente do estado inteiro, talvez do país até, para curtir a festa. Em 2001, tenho quase certeza que foi 2001, na festa do 12, essa garota, Aline, que não morava em Ouro Preto, se eu não me engano, ela era de Belo Horizonte, ou Sabará, foi passar a festa lá, se hospedou numa república e foi assassinada. Foi assassinada barbaramente, né? O corpo dela foi achado sobre uma lápide do cemitério, né? Sobre uma cova no cemitério, com os braços em cruz e esfaqueada. E nua e esfaqueada. Num dos cemitérios, se eu não me engano, da Igreja da Matriz, eu acho. Agora não tenho certeza, não me lembro disso mais. Enfim, por que esse caso me marcou tanto? Primeiro porque eu não era policial, né? E 2000, 2001, ali até um pouco antes, sei lá, é o período que eu estou fazendo ensino médio, então 99 a 2001, era também a época em que eu mais jogava RPG. Eu jogava muito Vampiro à Máscara,
Logo depois a gente começou a jogar muito Lobisomem Apocalipse. E no final, assim, já que todo mundo trabalhava, né? Cada um com os seus trabalhos típicos de adolescente, eu era office boy, o outro era carregador, essas coisas. A gente começou a jogar 3D&T, porque era mais divertido, assim, né? Menos trevoso e tal. Pois bem, quando essa moça Aline é assassinada em Ouro Preto, imediatamente a primeira hipótese, a primeira explicação pro homicídio bárbaro, né? Olha, foi um ritual satânico, típico. Mas dessa vez eu preciso reconhecer que estavam lá todos os elementos, né? Uma mulher nua, em cruz, em cima de uma lápide no cemitério. Uma mulher jovem, né? E aí começaram a falar que é um ritual satânico, um sacrifício, ritual e etc. E aí foram ver onde é que ela estava hospedada. Ela estava hospedada junto com uma prima numa república, masculina, em que alguns moradores da república tinham uns livros meio bizarros, tipo o livro de Nod. Para quem não sabe o que é o livro de Nod, é um livro pequeno, assim, de capa preta, com um monte de caveirinhas, assim, de crânios prateados, fazendo um círculo escrito livro de Nod. Um outro livro também muito estranho, grande, verde, um verde meio nebuloso, com uma rosa, escrito Vampiro à Máscara. Coisas evidentemente usadas para bruxaria, né? Além disso, eles tinham umas pedras multifacetadas, cada uma delas tinha um número, uma coisa claramente ligada a rituais satânicos. Not, né? Óbvio que não. Eram materiais do jogo Vampiro à Máscara. Então eles tinham lá o livro de jogo, o livro de regras do Vampiro à Máscara, e um livro de contos, que é o livro de Nod, que teoricamente conta a história dos primeiros vampiros no universo do jogo. Enfim, é só um jogo. E isso serviu para que o delegado, na época, junto ao pessoal do Ministério Público, da promotoria, entendesse, defendesse e perseguisse a tese de que a Aline tinha sido morta num ritual satânico ligado ao jogo de RPG, porque ela tinha jogado uma partida, tinha perdido e, portanto, ela tinha que pagar com a vida. Obviamente, todo mundo que sabe o que é RPG, o role play game, né, o jogo de interpretação de papéis, sabe que isso é uma grande bobagem. Qualquer pessoa com mais de 2 neurônios da cabeça sabe que isso é uma grande bobagem. Porém, isso ganhou muito espaço na mídia. Muito, muito espaço na mídia. E aí, fecho parênteses, eu lá com meus 16 para 17 anos, jogador de RPG, inveterado, varava noites jogando Vampiro à Máscara, apesar de morar em Belo Horizonte com aquele calor maravilhoso que faz em Belo Horizonte. Era trevoso, só andava de preto, ia para a escola vestido de preto, porque eu jogava vampiro, pô. E aí então eu me lembro do dia em que eu passei na banca de jornal e comprei o jornal sobre o caso da Aline. Ele estava estampado na capa, eu tenho até hoje esse recorte. Quer dizer, agora eu não sei se eu tenho, se eu dei junto com as minhas coisas de RPG pro Luciano Jorge, eu acho que dei. Mas naquela época eu nem pensava em entrar pra polícia, não me passava pela cabeça, como nunca me passou até entrar. E eu lembro de ficar muito assustado com aquilo, né? Principalmente por achar que aquilo podia respingar em mim. As pessoas podiam achar que eu era um assassino macabro. Bem, corta. Nessa época também, nessa exata época, estava se organizando na finada Leitura Savassi um grupo, uma confraria de jogadores de RPG de Belo Horizonte. Eu cheguei a participar da primeira reunião, que foi logo na sequência da morte da Aline. Talvez no dia seguinte, ou no mesmo dia que a notícia estourou. E então era um clima muito pesado, assim, um clima de sei lá, como se a gente fosse de fato membros de uma guilda macabra. Então eu fiquei muito impressionado com isso. Segue a vida. Alguns anos depois eu fiz o concurso para a polícia, passei, e minha primeira lotação foi em Ouro Preto. E lá em Ouro Preto, passados esses anos todos, eu participei muito indiretamente da prisão de um dos rapazes que eram acusados do homicídio da Aline. Ele estava foragido,
foi achado no Espírito Santo e foi lá, buscaram ele lá e trouxeram para Ouro Preto, onde ele foi preso. Então, por que eu estou contando essa lenga-lenga toda? Só para contar, para inclusive já matar o próximo pedido que eu tenho aqui na minha lista, vocês vão ver logo qual é, mas era para contar um caso desse. Só para terminar a história, né, em 2009, os rapazes envolvidos, agora não lembro se eram 3 ou 4, mais a prima da Aline, enfim, mas todos os acusados foram inocentados, né? O Tribunal do Júri declarou inocentes. Por razões óbvias. A tese do ritual macabro, satânico, não tinha nenhum indício. Ela era uma tese narrativa. O que eu quero dizer com tese narrativa? Quer dizer que você pega alguns elementos que são até concretos. De fato, a vítima estava em cruz no cemitério nua. Isso é fato. Não dá para mudar isso. De fato, no lugar em que ela estava hospedada, haviam livros estranhos, né? Grandes aspas no estranhos. E aí você usa isso para amarrar e contar uma narrativa que as pessoas vão ouvir e falar assim, faz sentido. Só que investigação policial não é baseada em faz sentido. É baseada em indícios. Então eu coleto um indício, amarro ele e coleto uma série de indícios e depois eu monto esse quebra-cabeça dizendo, olha, o indício A me chutou para o indício B, que me chutou para o indício C, do C eu fui para o D, do D eu fui para o E, etc. É preciso ter indícios. Não posso ter só uma hipótese razoável, né, que eu digo, faz lógica essa hipótese. Isso não basta. Pois bem, então rolou isso, os rapazes foram inocentados, né, os acusados foram inocentados em 2009 e essa história em tese morreu. E aí chego então na pergunta que o Robin fez. Por que as pessoas usam isso? Um outro exemplo muito bom também, que é o caso Evandro, que está aí agora, consegue na Globoplay, né? Do meu parceiro, meu amigo o Ivan Mizanzuki. Abraço, Ivan, se por acaso você estiver assistindo ou assistir isso. Que teve toda uma conversa de que o desaparecimento do Evandro e o seu assassinato estava ligado a rituais macabros, ligados à prefeitura, à manutenção do poder político na cidade, etc. Depois, muitos anos depois, ali por 2012, 13, eu trabalhei num caso em que também se falava de uma seita, mas engraçado, era uma seita cristã. Mas aí não ganhou repercussão não. E também não tinha nada a ver. O que rola? O que eu acredito? O que eu penso? Primeiro que essas coisas chamam a atenção. Se arrumar uma explicação extraordinária para algo que muitas vezes é muito mais ordinário do que a gente gostaria, chama a atenção. Quantas pessoas são assassinadas no Brasil ao dia? Quantas dessas pessoas assassinadas no Brasil ao dia a gente se lembra? A gente se lembra dos casos que são extraordinários. A gente se lembra, por exemplo, de um pai e uma madrasta que jogaram a filha pela janela do prédio. A gente se lembra de uma mulher que, junto com o namorado e o cunhado, executou os próprios pais. A gente lembra de um médico acusado de atuar no homicídio do próprio enteado, uma criança. A gente lembra de um casal de mulheres acusadas de executar o filho de uma delas. A gente lembra do extraordinário, a gente não lembra do ordinário. Né? O ordinário não chama atenção. Ou a gente não pensa no ordinário. Talvez, eu digo que a gente não pensa porque eu fico pensando que se a gente pensasse em quantas pessoas morrem violentamente no Brasil ao dia, talvez esse número diminuísse, porque a gente ia tomar alguma atitude, qualquer atitude, porque é um número muito alto e que eu não sei dizer porque eu não pesquisei, desculpem. Não olhei esse dado. Então, a minha tese, né? A gente não liga para o ordinário, a gente está nem aí. Podem morrer uma pessoa a cada 8 horas no Brasil, ou a cada 8 minutos, sei lá, talvez. E a gente diz, bem,
a vida acaba, né? As pessoas morrem mesmo, é isso aí, não tem o que fazer. Mas quando a morte é extraordinária, a gente fica com isso na cabeça. Eu trabalhei durante 7 anos na divisão de homicídios de Belo Horizonte. O meu trabalho era especificamente ir até os locais de homicídio enquanto os corpos ainda estavam lá e fazer os primeiros levantamentos. Me pergunta quantos casos eu lembro. Eu lembro daqueles em que algo de muito diferente aconteceu. Aqueles que repetiam uma normalidade terrível, deprimente, mas que eu já estava acostumado, esses foram engolidos pela minha memória. E eu lembro do caso da Aline, que é um caso que eu sequer era policial, porque ele me marcou. E aí quando a gente diz, quando a forma de marcar um caso é dizer que foi um ritual satânico, uma coisa não só extraordinária, como metafísica, né, uma coisa de outro mundo, eu acho que isso ainda grava ainda mais. Isso ganha um apelo público muito grande. Isso chama a atenção. Outro dia eu conversava sobre o caso Madeleine, né, aquela menina inglesa que desapareceu em Portugal, enquanto passava férias com a família, e que até hoje segue desaparecida. E a gente falava como, num determinado momento desse caso, todo mundo que se envolvia com ele ficava famoso. Lembra, por exemplo, do caso Mércia Nakashima, né, se eu não me engano, sobre o nome dela. Foi uma mulher assassinada pelo companheiro, que era ex-militar. Naquele caso, o delegado ficou famoso. Não vou citar o nome dele aqui, porque não vou fazer o jogo. Então, quando há uma história, a repercussão é maior, as pessoas se interessam, e a chance de alguém fazer fama em cima disso é muito grande. Né? No caso de Ouro Preto, por exemplo, isso tomou a narrativa, isso tomou a mídia, só se falava do caso de Ouro Preto. Né? Esse caso tem um verbete na Wikipedia. Quantos homicídios no Brasil tem um verbete na Wikipedia? E além disso, e eu acho que esse é o fator mais importante, uma explicação, como é que foi o termo que ele não usou nenhum, mas essas explicações que atrelam casos bárbaros à cultura pop, elas dão uma explicação que as pessoas estão esperando. As pessoas olham, por exemplo, para um caso como o da Aline e dizem, como é que isso aconteceu? Isso não pode acontecer, isso é absurdo. Isso é muito absurdo. E aí diz, não, olha, um jogo demoníaco que as pessoas jogavam e que perde, morre. Isso nos dá um certo alívio. Bárbaro, tanto quanto o crime, mas nos dá um certo alívio de dizer, olha, foi alguém muito fora da casinha e que jamais poderia ser eu, porque eu não jogo essas coisas de RPG. Eu não jogo videogame violento. Eu não mexo com essas paradas, então nunca seria eu. Essas coisas não vão dominar a minha mente. Entendeu? Se eu me manter afastado delas, eu me mantenho afastado do mal. É ótimo poder colocar a culpa em alguma coisa que está fora da gente. É incrível, é uma coisa maravilhosa. É o ápice da filosofia Homer Simpson. Né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. E se eu estiver colocando em alguma coisa que não é nem um alguém? Né? Eu lembro que na mesma época do caso da Aline, houve um roubo, um assalto no Espírito Santo, se eu não me engano, em que os autores colocaram fogo, mataram algumas pessoas da família e colocaram fogo na casa, alguma coisa assim, já não é tão claro na minha memória também. E aí quando eles foram presos, eles disseram que tinham feito aquilo porque um dos moradores, um dos membros da família que foi morto, tinha perdido uma partida no jogo de RPG e eles tinham matado. Percebe? Eu atribuo a responsabilidade a uma outra coisa. E por fim, uma última possibilidade, eu estou aqui pensando enquanto falo, ao contrário das perguntas terem vindo antes, eu podia ter refletido, mas não refleti tanto assim. Eu acho que tem aí por trás também um desejo que a gente tem de ter um mal circunscrito. Esse mal mapeável. Eu fico pensando que é tipo um religioso que coloca a culpa de tudo que ele faz de ruim no demônio. Eu fiz isso porque eu estava possuído pelo demônio. É ótimo, porque o demônio é o mal encarnado.
Não há desculpa para o que o demônio faz. Não há faceta no demônio. O Hellboy é só um personagem de quadrinho, enquanto as pessoas acreditam que o demônio é um ser real. Eu posso dizer, foi o demônio que me fez fazer. Foi o mal. Isso acontece por falta de Deus. Isso acontece porque o demônio domina. E quando a gente sabe, e essa talvez seja a parte mais triste da coisa, a gente sabe que não há mal encarnado, não há um objeto do mal. Eu fui criado lendo história em quadrinho, não existe a pedra do Déspero que encosta na testa da gente e a gente vira um grande vilão intergaláctico. Isso não existe. As pessoas são más porque elas são más, elas cometem o mal porque elas são más. Excluídos casos muito raros, né, de inimputabilidade do sujeito que pratica o mal sem ter noção do mal que ele causa. Então imagina, por exemplo, uma criança de 5 anos que pega a arma do pai e dá um tiro no coleguinha brincando de faroeste. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Não é possível dizer que ele praticou o mal. É preciso dizer que ele foi inconsequente. Porque é da natureza de uma criança de 5 anos de idade. Pense um sujeito com deficiência cognitiva grave, né? E todos os casos de inimputabilidade possíveis. Mas a real é que não tem uma explicação. A gente faz o mal porque a gente é passível de fazer o mal. Com a mesma mão que a gente pode fazer uma coisa muito boa, sei lá, dar comida a alguém com fome, a gente pode também matar essa mesma pessoa com a mesma mão, atrelada ao mesmo corpo, ligada à mesma cabeça. Então, quando a gente coloca essas explicações, né, em outras coisas, no mal encarnado, nos videogames violentos, a gente tira essa responsabilidade de nós. A gente tira do outro, e no ato de tirar do outro, a gente está tirando da gente também. E outra coisa, para concluir e passar para a próxima. Olha, eu estou gastando mais ou menos 20 minutos para responder cada pergunta, hein? Tô um brilho. Só por isso eu vou gastar mais tempo. Uma outra questão que eu fico pensando é que isso sempre aconteceu. Hoje, com a internet, com as comunicações acontecendo muito mais rápido, a gente tem a sensação de que isso acontece mais. Então as pessoas responsabilizam jogos e cultura pop em geral por coisas bárbaras. A gente acha que isso acontece mais. Mas isso não acontece mais. Isso continua acontecendo. Eu acho que isso começa a acontecer desde que a gente começa a ter cultura de massa. A gente tem um efeito chamado efeito Werther, que é ligado ao livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que, segundo dizem, lá em 1800 e bolinha, quando ele foi publicado, é a história de um rapaz que se mata, né, começa a sofrer por amor e se mata. Dizem que ele gerou ondas de suicídios na Alemanha quando foi publicado. Bem, será que o livro gerou ondas de suicídio? O livro pode gerar ondas de suicídio? Não? Bem, cultura de massa, 1800 e bolinha. Nos anos 50, nos Estados Unidos, você tem toda a caça às bruxas do macartismo e que também vai desembocar nos quadrinhos, quando os quadrinhos de horror e de crime vão ser responsabilizados pela delinquência juvenil. As pessoas vão dizer que os jovens... O Frederick Werther, né, que entrou para a história como um sujeito infame ligado às histórias em quadrinhos, vai fazer lá uma correlação furada, vai dizer, olha, todos os delinquentes juvenis que eu atendo na minha clínica social dizem que leem quadrinhos, logo os quadrinhos estão na gênese da delinquência. Ignorando que naquele momento dos anos 50, todos os jovens que não cometiam crimes, né, que não delinquiam, também liam quadrinhos. Então, a variável que justificava o comportamento não podia ser os quadrinhos, porque ela estava tanto no grupo que agia, né, quanto no grupo que não agia, em tese, no grupo controle. Então, isso sempre aconteceu e eu acho que isso vai continuar acontecendo, infelizmente. Vai rolar algum caso qualquer que vai reforçar essa ideia, e como ele vai ser um caso bárbaro e extraordinário, ele vai ficar mais forte na memória coletiva, e sempre quando acontecer um novo caso bárbaro, a gente vai recuperar esse caso anterior
e usar ele para justificar o caso novo, né? Um processo meio que de ancoragem, como está lá na teoria das representações sociais. Por exemplo, lembra aquele estudante de medicina que entrou no cinema, que estava passando o Clube da Luta e metralhou a plateia? A gente vai evocar esse caso quando algo assim acontecer. Então, até hoje eu trabalho com políticas para pessoas desaparecidas, né? Até hoje se fala do caso Evandro e de outras crianças que desapareceram naquela época, como casos ligados à magia negra e às bruxas de Guaratuba, sabe? Porque isso é extraordinário, isso chama a atenção, isso fixa na nossa memória e a gente usa isso como uma medida para ler casos novos, né? Ainda que não tenha nenhuma relação. Então é isso, acho que espero não ter viajado demais. Estourei um pouco os 20 minutos da resposta, mas tudo bem. Acho que ninguém morreu, não nessa resposta. Por fim, uma provocação do Vitor Pípolo, @VitorPípolo. Gente, eu juro que eu não inventei essas questões, tá? Por isso que eu tô falando. O nome da pessoa e arroba. Se você quiser ir lá no Twitter procurar, essas pessoas existem. Eu não tô fazendo igual o Sérgio Malandro fazia no Show de Calouros, dizendo o povo quer saber, e o povo quer saber é o povo que habita a minha cabeça. Não tô fazendo isso, são perguntas reais. O Vitor Pípolo, então, @VitorPípolo, faz um comentário, não é nem uma pergunta, que é o seguinte: o gênero True Crime está bem em alta. Se separar um dia para contar uns casos cabulosos com a mensagem do He-Man no final, é sucesso. Bem, eu tenho muitos casos cabulosos que eu trabalhei. Contei um agora, né, que eu trabalhei de certa forma, mas tem outros. Bem, como eu disse, mas eu não vou contar um caso cabuloso, não. Eu já contei o caso da Aline, vamos ficar por ele, o caso Ouro Preto. Vou contar uma coisa que eu devia ter contado lá no começo, e aí eu ganharia tempo, né? As coisas iam dar certinhas, e agora a gente estaria terminando o programa com 1 hora, como eu planejei. Vou contar no final, que é um pouco da minha trajetória nessa instituição fundamental, nessa empresa vital, que é a Polícia Civil de Minas Gerais. Eu costumo brincar com os meus alunos policiais, né? Eu dei aula na Academia de Polícia de Minas Gerais, dou aula pelo Ministério da Justiça em cursos de aperfeiçoamento, que eu nunca quis ser policial, nunca pensei em ser policial. Eu falo que se bobear até nas brincadeiras de polícia e ladrão, eu fazia o ladrão. Isso nunca passou pela minha cabeça, acho que nunca foi uma possibilidade profissional, não sei dizer porquê. Eu não era um adolescente particularmente resistente à polícia, muito pelo contrário. Até porque fui criado num lar bastante católico, então qualquer coisa que possa aumentar a nossa sensação de culpa e de vigilância, né, de que algo está nos vigiando para que a gente não cometa o mal, católicos em geral curtem, mas não sei porquê, nunca pensei nisso. Quando adolescente tomei muito baculejo, né, tomei muita dura de polícia, porque morava num bairro periférico, né, no sentido de que não é um bairro de classe média alta, né, hoje é um bairro um pouco mais elitizado do que era quando eu era criança. E naquela época a gente ficava na rua, né? Então eu varava a noite jogando RPG, na rua. Voltava para casa 3 da manhã, 4 da manhã, sozinho na rua. Então tomei muito. E também, né, a gente não pode ignorar, né, que eu tenho cor de suspeito, né? Eu não sou branco, né? Então tomei muito esculacho. Mas, de novo, isso não gerou em mim nenhuma aversão à polícia por princípio, não. Tanto que quando um ex-sogro meu, né, na época, o pai de uma moça que eu trabalhava, sugeriu que eu fizesse o concurso da polícia, ele era policial aposentado, nem me pareceu assim um motivo não me pareceu nenhum motivo para evitar, né? Não tinha nenhuma resistência prévia. Ao contrário, tinha uma questão que era, eu nunca fui um sujeito, eu nunca gostei de violência. E então tinha essa resistência, assim. Mas
Esse então meu sogro disse que se eu passasse ele arrumava um lugar mais tranquilo para eu trabalhar, que eu não ia precisar ir para a rua e etc. Aquela ladainha, aquele canto da sereia. Eu fui. Passei. Na época eu estava estudando para o vestibular e aí estava com tudo fresco na cabeça. Na época que eu entrei, a Polícia Civil ainda, para detetive, ainda era exigido só nível médio. Passei. Entrei para a polícia. Fiquei um tempo lá na academia de polícia, uns 9 meses, né, do período de formação, e fui mandado para Ouro Preto, e aí já em Ouro Preto deu para ver que aquela promessa do meu sogro não ia funcionar, porque eu estava matriculado na UFMG, sendo mandado a trabalhar em Ouro Preto, e ele não conseguia me trazer de volta de jeito nenhum. Fiquei um mês em Ouro Preto, bastante angustiado, porque o que eu queria mesmo da vida era cursar a universidade, principalmente a UFMG, que eu tinha custado tanto para passar. E aí, a única oportunidade de voltar para Belo Horizonte e de trabalhar à noite, porque eu precisava dos dias para fazer a graduação, era a divisão de homicídios. Que, assim, das unidades da Polícia Civil de Minas Gerais, naquela época, era a segunda que eu menos queria trabalhar. A primeira era a divisão de tóxicos, porque a divisão de tóxicos tinha uma cadeia no fundo, gigantesca, naquela época. Mas era o jeito, ou eu saía da polícia ou eu ia para a divisão de homicídios. E aí fui para a divisão de homicídios. Rápido parênteses, para vocês entenderem por que a divisão de homicídios era tão aversiva. Durante a academia de polícia, eu tinha profunda resistência, para usar um termo mais polido, com as aulas de medicina legal e de perícia de crime contra a vida. Isso quer dizer que muitas vezes essas disciplinas, por exemplo, de perícia de crimes contra a vida, se baseavam em estudo de caso. Então, os professores, que eram peritos, apresentavam casos a partir dos laudos, então riquíssimos de fotografias, né? E iam apontando para a gente o que devia ser observado, o que não. Veja, olha aqui a rosa de tiro, isso quer dizer que o tiro foi dado a tal distância, isso aqui é um orifício de entrada, isso aqui é um orifício de saída. E ainda era a época do retroprojetor, né? Não tinha data show com essa facilidade. Então eles traziam as lâminazinhas lá, impressas em colorido, e colocavam lá para a gente ver. E eu tinha ojeriza daquilo. Tanto que era comum que nas disciplinas de medicina legal as turmas fossem levadas ao Instituto Médico Legal para ver as necrópsias, para conversar com os médicos legistas e tal. E eu resisti muito a isso, contei com a colaboração, com a compreensão de alguns professores que me permitiam não participar dessas visitas. Até um dia uns colegas de turma me convenceram e eu fui. Fui numa visita dessas e tal. Ela até deu uma outra zebra lá, mas isso fica para um outro dia. Então, fecha parênteses, a única chance de voltar para Belo Horizonte e manter o emprego, que naquele momento eu já achava financeiramente interessante, de repente ali no meu terceiro emprego, eu já ganhava mais do que a minha mãe, por exemplo. Com, sei lá, 20 e tantos anos de carteira assinada. Então já não dava para simplesmente largar a polícia. E aí fiquei, e a única chance de conciliar as duas coisas era trabalhar na divisão de homicídios. Fui. Assim, assina do... Como diz Flávia, dona Flávia, minha esposa, pé de pobre não tem tamanho, né, meu filho? Então a gente calça o que aparecer, eu fui para lá. Trabalhei lá durante, acho que mais ou menos uns 7 anos, sempre na equipe de plantão, né, que, como eu disse, era a equipe que vai no local de crime quando o crime acontece, é a primeira equipe de investigadores a chegar lá, e a nossa função lá é entrevistar as pessoas, né? O termo é entrevistar mesmo, não interrogar. Um outro dia eu explico a diferença entre esses dois termos. A nossa função era entrevistar as pessoas no calor do momento. Então, observar dinâmicas sociais, essas coisas. Então, esse passou a ser meu trabalho. Quando eu fui para homicídios, eu disse, bem, não tenho muita opção, né? Aquele lance de não querer ter contato com a violência, não querer ter contato com o sangue, não vai ter jeito aqui, eu vou ter que trabalhar com isso. Lembro que o meu primeiro local de homicídio parecia que tudo ia ser muito fácil. Era um senhor já de idade, assim, idoso, que tinha sido assassinado pelo genro.
e o genro deu só um tiro nele no peito, né, que pegou no pulmão. E por que eu estou dando esse detalhe todo? Porque não tem muito sangue em ferimentos no pulmão. Não é aquela bagunça, né? Não é aqueles guinchos de filme do Tarantino. É bem tímido o sangramento. E há espumação na boca, né? Então, não doeu. Assim, parecia que ele tinha tido um infarto e morrido no meio da rua. Alguém até tinha mexido no corpo, eu acho. Porque estava muito organizadinho e tal, não parecia um crime violento. Enquanto a partir do segundo local, aí sim foi terrível. O primeiro foi numa rua de um bairro, o segundo foi numa favela já, no mesmo dia, no mesmo plantão. E eu lembro, como se fosse agora, que a vítima tinha tomado, agora, só porque eu falei que lembro, não tenho certeza, mas eu não lembro se ele tinha tomado 13 ou 18 tiros do meio do peito para cima. Aí foi um choque de realidade, né? Eu vi aquilo, eram 3 da manhã, a favela estava lotada de gente, assim, lotado, um tanto de doido. Parecia que era a Praça 7, meio-dia. Quem é de Belo Horizonte sabe do que eu estou dizendo. Ou qualquer horário do dia em São Paulo, na Augusta, em São Paulo. Mas em Belo Horizonte isso é bem marcado. Praça 7, meio-dia, aquela bagunça, aquela quantidade de gente, aquele rio de sangue correndo pela rua. Um sujeito que mal dava para perceber que era um sujeito. Eu falei, caralho, eu vou morrer nesse trabalho aqui, não vou nem saber quando eu morri, como eu morri. E aí eu lembro que os meus colegas de equipe me zoaram bastante por isso, que eu falei assim, eu vou ali tomar distância e vou ver o local de longe, assim, ficar prestando atenção nas pessoas de longe. Dei esse causão, fui pra viatura e me encostei lá e falei, não, aqui tá seguro, tá dominado aqui o negócio, tá tranquilo e tal. E aí os meus colegas foram me zoar porque eu tava balançando como um bambu no vendaval, assim. Porque eu tava passando mal, tava enjoado pra caralho. Esse foi o meu primeiro plantão. Foi também o último plantão em que eu tive dificuldade. Porque, né, dificuldade dessa natureza. Porque eu entendi que aquele era o trabalho. E aí corta para situações em que, por exemplo, a gente foi atender um local de homicídio de um bebê, e eu era o mais novo da equipe, o mais jovem de polícia, e o bebê tinha sido hospitalizado, então a perícia não ia. E ninguém queria manipular o cadáver do bebê para a gente relacionar as lesões e tentar entender a dinâmica. E eu falei, bem, se ninguém vai, eu vou, né? Alguém tem que fazer isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui, inclusive para este bebê, porque a morte de um bebê não pode ficar impune, né? E aí fui lá eu manipular o cadáverzinho do bebê. E um outro, corta também para uma outra situação, em que a gente trabalhou numa chacina. Entraram numa casa que morava uma família de umas 8, 9 pessoas e mataram 5 dessas pessoas lá dentro. E não tinha luz, não tinha luz na casa. E o perito responsável pelo local tinha sido meu professor na academia, a gente se dava muito bem, era um excelente perito, já falecido. E aí ele falou que precisava de ajuda. Falou, senhor Luque, me ajuda aqui, cara. Eu falei, você quer ajuda com o quê? Não tem luz, eu só tenho uma lanterna, que era a dele, né, do perito. E eu preciso catar os projéteis no chão, né? As balas, elas se chamam projéteis. Eu preciso catar os projéteis, as cápsulas que tiver no chão para a gente fazer a perícia. Calça um par de luvas aí e me ajuda. Em que consistia a minha ajuda? Em agachar no chão e apalpar o chão. Gente, uma chacina de 5 pessoas. Não tinha chão, tinha sangue. E de repente me caiu a ficha de que eu estava agachado no chão, apalpando sangue em busca de projéteis. Ali eu entendi que eu tinha superado. E trabalhei o tempo que eu dei conta na homicídios e saí, inclusive, por uma necessidade outra, assim, né? Mas que, dado o tempo, fica para a próxima sessão. Na próxima vocês me lembram de contar o fim do período dos homicídios. É isso. Não sei quantas pessoas assistiram esse negócio, eu não sei como ver essa parada aqui, tô tentando, mas né, o tio aqui é velho, vai que um dia eu entendo. Muito obrigado para quem eventualmente assistiu, sei que Flávio assistiu ali dentro, então pelo menos uma pessoa, Flávia Tequila, pelo menos 2 pessoas eu já tenho na audiência, mas muito obrigado para quem eventualmente tem assistido, mandem outras perguntas,
Não sei se tem curta, compartilha essa porra, sei lá. Eu talvez coloque essa aí no YouTube. Aí, então, se eu coloquei no YouTube, você está vendo no YouTube, curta, compartilha, assina o sininho, faz qualquer coisa aí, menos colocar meu nome na boca do sapo. E é isso, até semana que vem com mais um Pergunte ao Polícia, quinta-feira às 19 horas. Beijo pra quem é de beijo e beijo pra quem não é de beijo também. O problema é seu. Até mais. Como é que para essa parada? Olha, tinha comentários aqui, parece. Tem um chat. Vou encerrar.